Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que está muito em alta, que é quais são as relações jurídicas decorrentes do mundo dos esportes eletrônicos. Estou aqui com o Dr. Bernardo para falar um pouco mais sobre esse assunto, ele que é um entusiasta dos esportes eletrônicos e tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Eu, além de um entusiasta nessa área, também gosto de trabalhar em caso dessa área. Então, como é uma área hoje bem nichada, né, ou seja, temos poucas demandas, mas com importâncias de extrema relevância, a gente veio falar um pouquinho disso para que vocês possam se inteirar mais sobre esse assunto que é bem bacana. E para comprovar para vocês que os esportes eletrônicos estão no hype aqui no Brasil, o Bernardo separou para a gente os big numbers para comprovar essa situação. De acordo com uma pesquisa feita pelo perfil e site Newzoo, que compila dados, estatísticas e demais números sobre os jogos, os jogadores e competições, o Brasil, por exemplo, em 2022 tinha 101 milhões de jogadores ativos, né, sejam amadores ou profissionais, em 43 mil jogos diferentes, ou seja, uma gama muito vasta, tanto de jogadores quanto pela diversidade de jogos em que esses jogadores, por exemplo, exploravam essa atividade. E para a gente falar um pouco também de faturamento, por exemplo, o Newzoo também na pesquisa que eles realizaram, constatou que o faturamento brasileiro é o 10º no mundo todo, com um arrecadamento no setor de 2,78 bilhões de reais somente no ano de 2022. E Bernardo, quais seriam as relações que decorrem entre as produtoras, entre as organizações, entre os jogadores profissionais e os jogadores amadores dessa relação do mundo eletrônico? Então, antes da gente entender como funcionam essas relações jurídicas, a gente precisa entender que os esportes eletrônicos hoje funcionam numa estrutura piramidal. O que significa isso? No topo da pirâmide, né, nós vamos ter a desenvolvedora, ou seja, aquela empresa que cria o software, que cria o jogo em si e que vai comercializar isso. Logo abaixo dela, nós vamos ter os publishers, ou seja, aqueles publicadores, né, divulgadores do jogo, que vão pegar esse jogo e vão ampliar ele em alta escala dentro de um país ou um continente, por exemplo, vendendo esse jogo através de plataforma X ou Y, para que esse jogo tenha uma abrangência nacional ou multinacional e aí comece a ser popularizado e possa ser explorado tanto para jogadores casuais ou jogadores profissionais. Logo abaixo disso, não menos importante, nós vamos ter as organizadoras, né, ou organizadores de eventos esportivos, ou seja, aquelas empresas que vão, logo após a atuação da desenvolvedora e da publicadora, começar a comercializar esse software, né, ou seja, esse jogo, o esporte eletrônico em si, para criar torneios, eventos, e aí a gente começa a ter uma visualização melhor do movimento financeiro que esse tipo de mercado move, tá, de forma bem bruta e evidente. Por quê, pessoal? Aqui nós já vamos ter uma evolução nas relações jurídicas. Nós vamos ter uma empresa que cria um software, ou seja, o jogo, que faz um contrato de divulgação com uma outra empresa que vai divulgar e ampliar esse jogo nacionalmente, em diversas esferas, de todas as formas possíveis, que vai também ter uma outra relação jurídica com uma outra pessoa jurídica que também vai explorar esse segmento no sentido de criar os eventos. E a gente vai ter diversas relações jurídicas na criação de um evento, na cessão de logomarcas, na cessão de direitos intelectuais, na propriedade intelectual desse software e dos direitos de visuais e logomarcas. Então só aqui a gente já tem uma infinidade de relações jurídicas que vão ser exploradas. E por fim, nós vamos ter aí nas últimas duas, na base da pirâmide, nas últimas duas camadas da pirâmide, mas também não menos importante, os jogadores profissionais, que vão estar inseridos, né, nos times, nas organizações de esportes eletrônicos, como por exemplo a PEN e demais outras equipes mundialmente famosas, que também têm uma atuação nacional e internacional muito forte, em que os jogadores são totalmente profissionais, com carreiras dedicadas ali, com não só carreiras, né, mas com uma rotina profissional. E nós vamos ter também o jogador casual, ou seja, aquele jogador amador, que, claro, pode estar inserido em um contexto de uma competição, de um evento, mas que não é filiado, seja contratualmente ou de qualquer outra relação jurídica, com essas equipes que nós mencionamos. E Bernardo, pensando primeiro no jogador casual, aquele cara que gosta de jogar o Counter-Strike dele, o Valorant, o LoL no final de semana, no final da noite, que não tem pretensão competitiva, essa pessoa pode vir
a ter algum problema jurídico, algum problema dentro das plataformas? Com certeza, apesar de não parecer, né, o jogador casual, por exemplo, ele pode estar envolvido em vários tipos de relações jurídicas, mesmo não sendo um jogador profissional. A gente precisa lembrar que na maioria desses jogos nós temos microtransações, ou seja, alguma vantagem, ou uma skin de alguma arma, ou alguma vantagem dentro desse jogo que é paga com moeda nacional corrente. Então o jogador casual ele vai, coloca um dinheiro naquele jogo para comprar uma skin, ou para comprar uma melhoria no personagem, ou para comprar uma vantagem no jogo. E isso, se a gente for pensar nas leis brasileiras, a gente está falando de uma relação de consumo de ponta a ponta, né? Não só isso, como por exemplo as publishers, né? Aquelas publicadoras do jogo, assim como as desenvolvedoras, têm regramentos de conduta dentro dos jogos. Então pode haver, por exemplo, o banimento de uma conta de um jogador casual que investiu bastante dinheiro dentro daquilo, que não só investimento de dinheiro, mas também teve investimento de tempo e dedicação, ou seja, ele não traz aquilo somente como um mero hobby, ele tem um afeto, um carinho por aquilo ali, além de algo casual, e que esse banimento pode ter sido injusto. Muitas das vezes a gente tem uma atuação jurídica dentro de casos assim, para judicializar, por exemplo, e mostrar que aquele banimento não foi justo, ou que esse banimento precisa ser revisto, e dentro disso nós vamos ter inúmeras também atuações jurídicas ali que vão trabalhar com o jogador casual, pessoal. Isso a gente está também falando dos pro players, ou seja, dos jogadores profissionais. Então até mesmo dentro daquela estrutura piramidal que nós comentamos, né, ou seja, desde da empresa que faz o jogo até aquele jogador casual, nós temos, sem brincadeira, milhares de relações jurídicas ali que podem necessitar de uma atenção, seja da pessoa jurídica ou da pessoa física em si. Bernardo, e quando isso acontece com o jogador casual? De ter a sua conta banida, de perder algum item raro que estava na sua conta, ser hackeado ali por outra pessoa dentro do jogo, é possível reaver esses itens, reaver a conta para que ele possa voltar a jogar normalmente e não ter esse prejuízo tão grande? Claro, sem dúvida alguma. Os nossos tribunais, por exemplo, já vêm enfrentando aí há um bom tempo vários e vários casos com decisões favoráveis, inclusive, ao restabelecimento da conta com todos os itens e vantagens ou que foi conquistado e adquirido, né, através dessas microtransações para a pessoa física, ou seja, para o consumidor, jogador casual que tinha adquirido aquilo e sofreu um banimento indevido, por exemplo. Isso já não é mais um tópico que o judiciário trata com estranheza ou com pouca casualidade, né? Ou seja, é um tema que está sendo enfrentado pelas nossas cortes judiciais cada vez com mais frequência e que a tendência é que aumente, inclusive, pela aderência massiva a esse tipo de mercado e essa comunidade que faz os esportes eletrônicos angariar cada vez mais adeptos, né? E com relação ao jogador profissional, Bernardo, essa é uma dúvida que é até minha mesmo. Ele é CLT, ele é PJ, ele é contrato de trabalho desportivo, como que funciona a relação entre o pro player e a organização? Atualmente no Brasil, por conta de nós não termos ainda uma legislação específica em relação aos esportes eletrônicos, porque eu acredito também que vai mudar no futuro bem próximo, os pro players, ou seja, os jogadores profissionais de esportes eletrônicos, hoje eles são equiparados aos atletas, então o contrato de trabalho deles vai ser um contrato especial de trabalho desportivo. É um contrato de trabalho muito próximo ao que é a CLT, mas com algumas legislações e regras específicas desse tipo de contrato que estão previstas em uma lei específica também, e que tem algumas poucas diferenças aí que a gente pode até tratar em um próximo vídeo por exigir da gente um pouco mais de tempo, além do que a gente pode despender aqui. E Bernardo, para a gente finalizar, quais são as demandas mais recorrentes no mundo dos esportes eletrônicos? Olha, como a gente vem falando desde o início do vídeo, nós temos milhares mesmo, não é um exagero, é realmente várias atuações que podem ocorrer, mas para a gente ter uma lista, né, um pouco mais factível, a gente pode trazer, por exemplo, as transferências, né? Ou seja, um pro player que é afiliado a uma equipe ser transferido para uma outra equipe, então isso tem todo um trâmite contratual, além do próprio contrato de trabalho desportivo, né? Que é um contrato de trabalho especial, então também tem um regramento próprio. Nós vamos ter as relações com os patrocinadores, que está muito também em voga e que movimenta muito dinheiro dentro desse mercado, né? Hoje, atletas profissionais de esportes têm um faturamento talvez tão elevado como um jogador de futebol hoje em dia, né? Para a gente ter um exemplo mais factível. Então isso também precisa de uma atenção jurídica ali
do jurídico desse pro player ou da equipe em si. As inscrições em torneios costumam ter algumas discussões também com relação a regramento, pois é uma competição esportiva como qualquer outra. Então, assim como tem o STJD para o futebol, por exemplo, né, para a Justiça Desportiva Brasileira, nós vamos ter também, às vezes, uma discussão judicial em relação a regramentos de torneios licenciados e que contam para os majors, né, ou seja, aqueles torneios regulamentados e que têm um patamar mundial que vai precisar ser revisto em caso de algum descumprimento, alguma situação anômala dentro dessa competição. E por incrível que pareça também, que é uma curiosidade que às vezes o pessoal não sabe, existe o doping também dentro dos esportes eletrônicos. Então a gente pode também tratar disso num vídeo específico, mas existe também o doping, né? Ou seja, a utilização de substâncias não permitidas para aumentar a capacidade de performance de um atleta, em que um torneio, por exemplo, pode entender que aquela substância ou ingerir esse tipo de substância ou remédio, qualquer coisa do tipo, possa ser uma violação de conduta ali, caracterizada como um doping, por exemplo. Você vai ter uma atuação ali também, atuações em marketing em geral, enfim, é uma gama muito alta de relações aí, mas é um fantástico, assim, não só para mim, que é uma pessoa que gosta de jogar, que gosta de estar por dentro disso, mas também a gente, como operadores do direito, também fica fascinado com uma gama de relações jurídicas tão grandes e que pode trazer tantas possibilidades aí, tanto para o jogador, para o pro player, para as empresas que desenvolvem, publicam ou organizam os eventos, mas também como para que você, né, ou qualquer pessoa que seja um advogado, possa atuar também aí dentro dessa área. Beleza, Bernardo. Muito obrigado pela participação. Tamo junto. Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente te responder a respeito do tema. Deixa o like no vídeo, compartilha, adiciona os favoritos, se inscreve, que aqui a ideia é a gente postar esses conteúdos jurídicos periodicamente.